coisa, o tema que me deram é esse: 2 caminhos, uma decisão. E muito apropriado, na verdade, para vocês dessa geração, porque vocês, como jovens, estão no tempo de tomar decisões. E as decisões, elas são essenciais, elas definirão. E muita gente me pergunta, né, talvez pela minha barba branca, meus cabelos brancos: pastor, o que eu faço para ter uma vida abençoada? O que eu faço para ter uma vida de sucesso? O que eu faço para ser uma pessoa cheia de unção? Quantos gostariam de ter uma vida de sucesso, uma vida cheia de unção aqui? E é uma pergunta que vira e mexe, as pessoas perguntam, tanto a minha equipe quanto os irmãos no geral. Toda vez que tem uma oportunidade de conversar, perguntam: pastor, então como que eu faço para ter uma vida abençoada? E no geral, irmãos, quem me conhece de perto sabe que em geral eu respondo assim, eu falo sobre esse assunto. Eu falo assim: aprenda a tomar decisões sábias, pequenas decisões sábias, que todo o nosso futuro, toda a nossa trajetória vai depender agora de todas as decisões que você tomar. Olha para o teu irmão, para a tua irmã aí do lado e fala assim: o teu futuro está sendo semeado agora. Então, se o futuro está sendo semeado agora, nada mais justo do que nós semearmos bem. Por isso que eu tenho me esforçado tudo que eu posso para ensinar com o máximo de clareza e profundidade, para que você seja uma pessoa sábia. Costuma-se dizer que os jovens não são sábios, que os jovens são isso, os jovens são aquilo. Mas, meu irmão, a Bíblia foi escrita por jovens. Não sei se vocês sabem que a equipe de 12 do Senhor Jesus era formada de jovens. Pelo que se conhece da história, o único que era casado era Pedro, né? Tanto é que ele tinha sogra, e as más línguas dizem que Pedro negou 3 vezes, porque Jesus curou a sogra dele. Mas a realidade, queridos, é que era pessoal bem jovem, provavelmente até mais jovem do que você pensa, até mais jovem do que você é. E o Senhor confiou todo um trabalho de vinda do Evangelho para esse planeta através desses jovens. E o que o Senhor Jesus fez os 3 anos e meio que Ele teve com esses jovens? Ele fundamentou aquilo que Ele pensava. Ele ensinou tudo aquilo que Ele pensava. E depois, quando Ele morreu no Pentecostes, mandou o Espírito Santo, que foi uma espécie de catalisador, aquilo que se usa para endurecer a cola, para que aqueles moços, aqueles homens fossem poderosos. E eles realmente foram, irmãos. Estava comentando com minha irmã agora há pouco, que eu já viajei, o pastor já viajou para alguns lugares no mundo, e em alguns lugares o guia falava. Teve um lugar que nós estávamos, agora não me lembro aonde, acho que é Suíça, sei lá, que o guia falou assim: sabe essa capela, era uma igreja, só estavam assim os fundamentos, né? Falei assim: sabe essa igreja aqui? Os historiadores dizem que foi o apóstolo Marcos que fundou essa igreja. Então a gente vê que os apóstolos, depois que se espalharam por toda a face da terra, formaram o que hoje nós chamamos de cristianismo. Fundamentaram, e eles pegaram a visão e levaram adiante. Então quero que você fale para o teu irmão assim: você é sábio
E o Senhor confiou o Evangelho dessa época para você. Faz cara assim, tipo, eita. Então, agora, tudo isso se fundamenta através de pequenas decisões que vão depois se tornarem decisões grandes. Fala para o teu irmão assim: toda grande decisão, ela é fundamentada em pequenas decisões. Então, muitas vezes a gente não dá importância para as pequenas decisões, e elas que vão ser o fundamento para as grandes decisões. De repente, você vai ter que tomar uma decisão, por exemplo, com quem você vai se casar, que é uma grande decisão. Só que essa grande decisão, ela não tem um fundamento. Você passou a vida toda tomando decisões erradas, pequenininhas, bobeira. Hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou... E quando chega uma decisão grande, relevante para as nossas vidas, a gente acaba decidindo errado, porque as nossas pequenas decisões não foram sábias. Por exemplo, quando eu pedi a pastora Carmen em casamento, quem já ouviu contar essa história aqui? Né? A minha igreja fez um acampamento de carnaval com a igreja da pastora Carmen. Eu era de uma igreja, ela era de outra. Cidades vizinhas. E aí, quando nós chegamos lá, o que aconteceu? O pessoal da minha igreja era um pessoal muito atrasildo. E nós acabamos perdendo o ônibus. E aí nós demos um jeito, pegamos um ônibus normal, de carreira, e acabamos indo para o local. Chegamos na cidade, era na zona rural, a gente foi andando do terminal de ônibus até no sítio onde era o local. E era de noite, era de madrugada. A gente ficava batendo nas casas, o pessoal apavorado, perguntando onde que era tal lugar. E aí acabamos chegando. Então nós chegamos, não existia, até existia, mas não tinha nem celular. Na minha época era zoado, não tinha negócio de Uber. Vamos chamar um Uber agora, não tem essa. Celular, não tinha nada disso. Aí nós chegamos super tarde, tinha os alojamentos reservados para nós, fomos dormir, acordamos um pouco, meio atrasado também, porque a gente tinha ido dormir muito tarde, e tinha uma programação de manhã. E nessa manhã, quem pregava era um pastor lá de Niterói, um pastor muito engraçado, falava piadas e tal. E toda vez que ele falava uma coisa engraçada, todo mundo ria, e eu ouvi um riso atrás de mim, assim. Aí eu olhei, quando eu virei as costas, para ver aquela pessoa que estava dando risada, era uma risada de mulher, de menina, né? Quando eu olhei para trás, obrigado, querido. Eu olhei para trás e vi a pastora Carmen. Eu falei assim, meu Senhor, encontrei. É ela mesma. E é engraçado que nesse acampamento, eu tinha... Porque assim, toda vez que tinha uma programação com várias igrejas, eu já estava naquela idade que eu queria casar, né? Então eu ficava de olho, assim, né? Porque na minha igreja não estava rolando mais. Então eu estava procurando alguém de fora, de outras igrejas e tal. E aí eu ficava procurando. E nesse acampamento, na hora que vi que deu errado o negócio do ônibus, eu falei, Senhor, esse acampamento... eu estou indo para buscar somente a Tua presença. E eu não quero saber de menina, eu quero buscar a Tua face, a Tua presença. E até eu me lembro que nesse dia foi o dia que o Renato Russo morreu. Que era quem ouviu falar desse cantor. Ele, enfim... teve um problema com Deus lá. Eu tive um problema com Deus porque Deus tinha falado para eu que eu era músico. Então Deus tinha falado para eu evangelizar esse cara.
E eu não fui, fiquei achando que era coisa da minha cabeça, e acabei não fazendo nada por isso. Quando eu fiquei sabendo que ele morreu, eu fiquei arrasado. Eu tive essa notícia dentro da condução, alguém que estava comigo falou, ó, Renato Russo morreu. E eu fiquei arrasado, e eu falei, Senhor, eu preciso buscar a Tua face para entender melhor, para ouvir a Tua voz com mais clareza e para Te obedecer melhor. E justamente acontece isso. No dia que eu não queria, Deus falou, então você está buscando a minha face, então vou te dar a tua bênção. Então, um conselho aí para você que está buscando a bênção, então busca a face primeiro de Deus. Busca a face de Deus, que Deus te dá a bênção, tá bom? E aí, acabou aquele culto na manhã, e cada um saiu assim, para vários lugares e tal, e eu saí procurando, cadê aquela menina? Foi uma visão que eu tive, foi um anjo, o que foi? Eu fiquei olhando, procurando, de repente, ela está embaixo assim, olhando para mim, eu não estava vendo ela. E eu procurei para conversar, oi, tudo bom? De onde você é? Né? Jogar a conversa fora. E o pessoal passava, e aí todo mundo jogando bola, indo na piscina, e eu e ela conversando numa pedra enorme, assim, conversando. Aí o pessoal falava assim, vocês aí, hein? Tá louco? Aí ela falou assim para mim, você vê, o pessoal é maldoso, né? O pessoal nem pode ver um moço conversar com a moça, já fica pensando coisa errada, né? Fica pensando coisa demais. Aí eu falei assim, não, mas eles estão certos. Na verdade, o que eu quero mesmo é casar com você. Ela falou assim, irmãos, eu pedi ela em casamento. E o mais doido, ela falou assim, tá bom. Vamos casar. Irmãos, quando deu 1 ano e pouco, nós estávamos casados. Um negócio assim, doido. Mas não sei o contexto aqui. Então, escolher alguém para casar. Quando Deus, essas foram as decisões que nós tomamos, né, que eu tomei na minha vida. Quando nós decidimos começar esse trabalho, o CQL, foi uma decisão que não tivemos que conversar muito. Mas sempre Deus nos levando e colocando a gente para tomar decisões. São decisões grandes, irmãos. Se casar, começar um ministério, aceitar o convite de fazer parte da equipe do pastor César Castelhanos, também foi uma decisão grande. Mas todas as decisões grandes que nós tomamos, elas tinham um fundamento. Isso que eu quero que você entenda nessa noite. Fala para o irmão assim, toda grande decisão, ela se fundamenta em pequenas decisões. Por exemplo, a decisão de me casar, ela foi fundamentada na minha decisão, pequena decisão de buscar a face do Senhor. E todas as decisões que o Senhor nos colocou diante de nós, elas foram decididas, tendo como base decisões pequenas que nós tomamos. Então, as nossas decisões, em geral, não podem ser solitárias. É importante que você compartilhe as suas decisões de aspecto grande, para que na multidão dos conselhos você encontre sabedoria. Então, eu já estou começando aqui a dar as dicas, né? Se você puder anotar aí no seu celular, na sua cabeça, onde for. Nunca tome decisões importantes sem conversar com pessoas sábias, com pessoas cheias do Espírito Santo, com pessoas que buscam a Deus. Decisões sérias nós tomamos buscando a presença de Deus e buscando o conselho de irmãos, de líderes, pessoas que nos amam, que torcem por nós. Amém, queridos? Então, diz assim, a soma de todas as decisões é o que configura a minha vida. Fala assim, eu sou fruto das minhas decisões. Então, por exemplo, hoje você está aqui, amém? Porque você decidiu vir aqui. Você ouviu um convite, teve muita gente que não veio hoje. Teve algumas pessoas que não vieram, decidiram. E essas decisões, elas têm um custo. Tanto a decisão sábia, como a decisão maligna. Depois nós vamos falar sobre isso. Bom, irmãos, um dos casos mais
patentes aí, que a gente pode encontrar na Bíblia, foi de uns meninos, uns jovens, bem jovens, né, já saindo da adolescência, que eram da nobreza judaica, que eram extremamente sábios e que infelizmente foram aprisionados pelos babilônicos. O povo de Israel desobedecia a Deus, Deus mandava um profeta, eles não ouviam o profeta avisando, e aí não tinha jeito, chegava uma hora que eles acabavam caindo em prisão, em invasões, por desobediência. Opa! Aumentou sozinho aqui. Por desobediência, e entre eles foram esses moços, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, esses 3 nomes foram nomes que os babilônicos deram. E eles chegaram, qual era a intenção do rei? Era pegar essas pessoas inteligentes para formar o reinado dele e serem pessoas que ajudassem o império dele a ser um império de gente sábia. Porque você sabe, meu irmão, que o império, ele avança com força bélica, com força militar, mas ele avança também com gente inteligente. Fala o termo assim, com força e com inteligência que você conquista as coisas. A força física, força de vontade, vontade de trabalhar, ânimo para trabalhar, que é muito importante, mas também com a cabeça, porque tem gente que usa o corpo, mas não usa a cabeça. E quando a pessoa não usa a cabeça, ela vai sofrer muito. Então, esse rei chega e faz chama eles, né? Lógico, eles eram prisioneiros, mas eram prisioneiros de luxo, assim. Eles faziam parte de um grupo especial de prisioneiros que iam trabalhar livremente, que não iam ficar algemados em prisões, eles iam trabalhar para o rei. E aí o rei começa um processo de preparo. E a primeira coisa que esse rei babilônico, que era um endemoniado, que era um cara terrível, sanguinário, pra você ter uma ideia, irmãos, esse rei, ele matava os inimigos dele. Teve um rei, Zedequias, judaico, que ele matou, ele trouxe o camarada na frente dele, trouxe os filhos e matou o pai na frente dos filhos, para mostrar quem que mandava. Então era um rei terrível. E ele toma a decisão, ele fala assim, olha, para o empregado dele, cuida desses moços e fala para eles comerem da mesma comida que eu como. E quando esse empregado do rei chega para eles e fala assim, olha, vocês vão ter que comer as coisas que o rei da Babilônia mandar, para que vocês fiquem bem, fortes, bonitos, inteligentes, para poder trabalhar para o rei. Vocês vão entrar num período de preparo. E aí eles oraram, e eles tomaram uma de não comer os manjares do rei. Porque boa parte desses manjares eram comidas consagradas a demônios. Fala para o teu irmão assim, o que vai definir aquilo que você é a decisão de comer ou não comer aquilo que o Senhor te dá, ou aquilo que o inimigo te dá. Então, o que é esse comer? Não estou falando de arroz, feijão, carne, legumes. Eu estou falando de aquilo que nós colocamos para dentro do nosso coração. Todo dia, fala para o teu irmão aí do lado, todo dia, você é convidado para se alimentar de informações. A decisão de o que comer, aquilo que você carrega para dentro de você é a nossa decisão. E nós seremos aquilo que nós comeremos. Fala para o teu irmão assim, eu serei aquilo que eu comer. Então o livro que leva o nome, o livro de Daniel, é o que conta essa história, é o livro que dá essa ideia, que mostra isso. E nos primeiros 7 versículos, vamos ler agora, Daniel, capítulo 1, de 1 a 7, conta mais ou menos, eu dei uma situada, tem o texto aí, querido, da mídia?
Está o texto aí, Daniel? Pode pôr, por favor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou cercou. O Senhor entregou nas suas mãos, a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Deus aqui com letra minúscula, né? E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábio em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E os reis lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias de Abednego. Então, ele mudou o nome, para ter uma assim, o inimigo, ele procura mudar o teu nome. Desde criança você foi chamado de danadinha, de danadinho, de sem vergonha, de preguiçoso, de atrapalhado, de estabanado. Quem recebeu mais ou menos esses nomes aí? Estabanado, atrapalhado, preguiçoso, vagabundo, então, maconheiro. Então, são nomes que o inimigo tenta mudar. Opa! Começar a balada. Vamos lá. Você entende, querido? Primeira coisa que Satanás faz é mudar a tua identidade. Segunda coisa, ele começa a tentar obrigar a você se alimentar na internet, comer coisas para a tua alma que não são boas. E eles tomam uma? Não. Eles dizem não. Mas eles fazem uma proposta, ele chega assim para esse empregado, esse eunuco do rei, e fala assim, olha, vamos fazer assim? O que está acontecendo? Eles dizem assim, faz uma proposta e dizem, olha, vamos fazer assim, nós vamos ficar 10 dias... Nós não vamos comer essa comida, nós vamos comer só legumes, as comidas que nós queremos. E aí o camarada fala assim, vocês estão loucos, mas vocês começam a ficar feio, começar a emagrecer, começar a ficar mal, quem vai se lascar sou eu, e o rei é bravo, ele vai me matar. Por favor, aceitem o que eu estou falando. Aí eles fazem uma proposta, Daniel chega e fala assim, Daniel era meio chefe deles, fala assim, é o seguinte, vamos fazer assim, 10 dias... A gente come só aquilo que nós quisermos, as comidas que nós decidimos. E se a gente ficar pior, tudo bem, eu concordo, a gente vai e come o que você está falando. Mas se não, você deixa a gente decidir. Irmãos, esses meninos não estavam sem liberdade. Eles estavam vivendo no cativeiro. Eles não tinham direito de decidir mais nada. Eles não decidiam a roupa que vestir. Pode ter assim, eles não decidiam a roupa que vestir, para que país eles iriam, o que estudar, e nem o próprio nome eles podiam ter mais. Só que eles decidiram uma decisão, para sempre ter irmão assim, decisão pequenininha, de comer somente aquilo que Deus permitia. E quem conhece a trajetória desses moços sabe que eles se tornaram grandes homens. E chegou momentos, e teve um dia que alguém fez uma festa,
em homenagem ao rei, e disse o seguinte, e fizeram uma estátua, e mandaram todo mundo, e disseram o seguinte, fizeram uma lei de quem não se prostrasse diante do rei, que era agora considerado Deus, iria ser morto, iria ser jogado numa fogueira, iria ser jogado num forno incandescente, num forno para ser morto. E aí, quando o rei falou assim, olha, eu vi que todo mundo se prostrou e você não se prostrou, vocês não se prostraram? Ele diz assim, não nos prostramos diante de ser nenhum a não ser de Deus. Fala para o irmão assim, eu não me prostro diante da pornografia, diante da imoralidade, diante da mentira, diante do desânimo espiritual. Eu não me prostro diante de deuses estranhos, eu só me prostro diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é uma decisão grande ou uma decisão pequena? Fala assim, esta é uma grande decisão, porque eles foram condenados à morte e jogaram eles na fornalha. Só que a gente sabe da história que lá dentro da fornalha, eles foram lançados. O cara que levou eles para a fornalha queimou, morreu. E eles dentro da fornalha não morreram e ficavam passeando dentro da fornalha, dando um rolezinho na fornalha. E alguém olhava de longe e falava assim, espera aí, a gente não colocou 3 camaradas lá? Sim. Então, mas por que a gente está vendo 4? Porque com eles estava o Senhor, nosso Senhor Jesus estava lá com eles. Eles começaram, e depois Daniel a mesma coisa, Daniel também não... Foi proibido de orar, Daniel orava 3 vezes por dia, foi proibido orar. E aí, mesma coisa, jogaram Daniel na cova, leões. E aí o leão lá ficou brincando lá de bicho com o leão não comeu ele. E quem armou para Daniel que se lascou, depois foi comido lá pelos leões. Então, queridos, decisões, fala para o teu irmão assim, decisões pequenas. Irmãos, por dia nós tomamos, acho que umas 100 decisões, a gente nem percebe. Por exemplo, só hoje você deve ter tomado umas 100 decisões. Como que você ia amarrar o seu cabelo, o que roupa que você ia colocar, o que você ia comer, como que você ia comer, a quantidade que você ia comer, como que você viria, a hora de pedir o Uber, a hora de vir não sei o que lá, o que fazer, se vou ficar, se eu vou embora, o que eu vou fazer, se eu vou me entregar na hora da unção do Espírito Santo que tiver, se eu me entregar, ou se eu vou ficar só olhando que nem um panaca, que nem um cara de pastel. Foi tudo decisões. Você entende, irmãos? Que a vida é formada de pequenas decisões, que depois, quando chega o momento de Deus dar agora eu vou te dar um ministério, aí você vai decidir. Agora eu vou te dar uma família. Fala para o teu irmão assim, muitas coisas você não pode decidir, mas pelo menos o teu cardápio você pode decidir. Você pode decidir não comer os manjares da Babilônia. Amém? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Então a vida toda nós seremos colocados sempre entre 2 caminhos. Satanás vai sempre colocar você diante da facilidade das coisas que ele mostrar. Isso é a vida inteira. E se você agora, na idade que você está, se nós agora, na idade que nós estamos, que eu também sou jovem, aliás, eu sou mais jovem do que vocês, porque eu sou jovem há muito mais tempo que vocês. E se nós aprendemos a tomar decisões boas, nós teremos futuros brilhantes. Então, sempre nós seremos colocados entre 2 caminhos. Fala para o teu irmão assim, sempre você vai ser colocado entre 2 caminhos. Por favor, decida o caminho correto. Então, se você é solteiro e solteira e não consegue manter o zíper da tua calça fechada,
Será, irmãos, uma pessoa que não consegue manter o zíper da calça fechada, será que essa pessoa vai conseguir ter uma família? Ou segurar a família? Ou manter uma família? Se uma pessoa não consegue manter irmãos, fala para o teu irmão assim, uma decisão pequenininha. É um zíper. Se a pessoa não consegue manter um zíper fechado, agora imagina, ela vai conseguir manter uma empresa, uma família, antes de sofrer muito, porque uma pessoa que não conseguiu manter o zíper fechado, é uma pessoa incontinente, ou seja, uma pessoa que não tem domínio. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ter que sofrer muito lá no futuro para conseguir manter os outros zíperes da vida fechado. Eu estou dando um exemplo muito simples, irmão. Fala para o teu irmão assim, pequenas decisões. Uma pessoa que não consegue dominar a internet, você acha que ela vai conseguir dominar uma legião de demônios? Fala para o teu irmão assim, se você não consegue dominar a internet, fala para o teu irmão assim, a internet não é má em si mesma. Ela pode ser uma ferramenta, uma baita ferramenta. Mas se ela te domina, então como que você pode dominar uma legião de demônios? Quando você estiver diante de uma pessoa, a pessoa fala, você fala, quem é você? O demônio vai falar assim, eu sou legião. Aí você vai falar assim, sai, por favor. Aí ele vai falar assim, fala a senha. Não sei. Irmãos, eu tenho visto pessoas constantemente com dúvida em relação às coisas de Deus. Pastor, eu estou em dúvida, eu não sei se tudo isso é verdade. Então, irmãos, eu vou na veia, eu falo assim, você está orando, querido? Está orando nada, você não está conversando com Deus. Tomou uma decisão de ficar um dia sem orar. Tomou uma decisão de ficar uma semana sem ler a palavra, sem orar. Lógico, o mundo começa a sumir. A gente começa a não ter mais a quantidade de Deus dentro de nós para tomarmos decisões que avancem. Irmãos, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa do seu evangelismo, Deus não precisa de obra nenhuma que o ser humano faça para Ele. Ele poderia simplesmente colocar anjos, que nem precisa comprar passagem aérea, para ir para lá e para cá evangelizar. Mas Ele direcionou para nós fazermos essa obra. Toda obra física que nós fazemos, tudo que nós fazemos são decisões para que nós saibamos, para nós mesmos, o quanto nós valorizamos a Deus. Todo domingo você dá uma oferta de R$500, por exemplo. Todo domingo, pá. Aí chega um domingo, e com uma alegria, aí chega um domingo e você fala assim, acho que eu estou dando muito, Nessa hora que você fala assim, acho que eu estou dando muito, é o momento de você ir para um canto e falar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou com esse pensamento de rumo ao menos? E se você não entrar numas, irmãos, no outro domingo você vai dar 400, e no outro é 300, e no outro 100, e no outro 0. Porque se eu pegar um copinho, um pedacinho, sabe aquelas tampas de isopor, tampas que vêm com as coisas que a gente compra de isopor, que não serve para nada, eu der para você e falar assim, fica com isso aqui, eu te vendo esse pedaço de isopor por R$1. Você fala assim, não quero, obrigado. Não, mas está barato, é R$1. Não quero. Então tá bom, beleza, eu faço por 20 centavos. Você fala assim, mano, eu não quero. O que eu vou fazer? Porque aquilo não vale nada para você. Chega um momento que nós vamos abandonando a Deus, tomando decisões. Chega um momento que Deus passa a valer menos do que um pedaço de isopor de embalagem.
um copo furado de isopor. Porque nós vamos tomando pequenas decisões de, hoje eu não vou, hoje eu não faço, isso aqui eu não dou. Chega uma hora que não vale mais nada. E quando as coisas não valem, nós não temos mais. Aí vem aquelas frases, eu vou cuidar da minha família. Eu agora não. E sabe como começa a acontecer? Primeira coisa, quem tem discípulos, presta atenção no que eu vou falar, irmão. Tem muitos jovens aqui de vocês que têm discípulos. Primeira coisa que começa a acontecer, os discípulos começam a ir embora. Porque a gente quer ser cuidado por gente que tem pastos verdejantes e águas tranquilas. Segundo passo que começa a acontecer. Quando os discípulos vão embora, a gente fica injuriado. E começa a achar que não vale mais a pena fazer a obra de Deus. E quando a gente começa a entrar nessa vibe de não achar que não vale a pena, sendo que Deus colocou aquela obra para que você saiba o valor que você está dando, para você poder ir direcionando a tua vida nas pequenas decisões. Nesse momento, é a hora que temos que decidir, Senhor, por que eu estou evangelizando? Por que eu estou cuidando de gente? É para eu ter meu orgulho enchido? Ou porque eu amo fazer o que o Senhor quer? E seja como for, eu preciso da tua presença, eu quero ver a tua face. São pequenas decisões, que depois acontecem coisas grandes. E aí, na hora que as coisas grandes acontecem, a gente tem também, de novo, uma oportunidade para tomar uma decisão. O que eu faço? Eu volto, reconheço que eu preciso mais de Deus, da presença de Deus, de adorar o Senhor, de me envolver com as coisas espirituais, ou eu fico com um sentimento de justiça própria? Tudo isso são frutos de decisões que nós tomamos. Fala para o teu irmão assim, se você não for fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Esses dias eu mandei para o pessoal do louvor, o pessoal da música, mandei um vídeo de um baterista, um americano, fazendo um show de bateria, o cara muito fera. E eu coloquei assim, falei, queridos, orem e estudem música. Bem assim eu escrevi. Porque Deus, Ele tem grandes coisas para derramar sobre a vida de vocês. Só que vocês precisam ter espaço. Fala para o teu irmão assim, você precisa ter espaço para Deus derramar as coisas que Ele tem na sua vida. Tem muita gente que fala assim, por que Deus não me dá a oportunidade? Por que eu não consigo ter uma célula? Ou por que minha célula não cresce? Por que o meu ministério então? Porque o teu coração ainda não tem espaço para isso. Porque o nosso espaço, que nós deveríamos estar dando para Deus, estamos dando para decisões erradas. Deus está falando com alguém aqui hoje? Comigo Ele está falando. Fala para o teu irmão assim, Deus, faz assim, Deus te dá um pouquinho de unção e fica olhando. Aí Ele te dá mais um pouquinho e fica olhando. Aí Ele te dá uma bênção e fica olhando. Aí aquele emprego que você estava esperando um tempão, Ele te dá um emprego. Aí você fala, agora é o seguinte, agora não preciso mais de ninguém, cara. Agora é que paga minhas contas, rapaz. Então é o seguinte, aí começa a dar prepotência. Aí o que Deus faz? Aí tira. Conosco é assim, viu, irmão? Um pai amoroso, ele faz isso. Dá um brinquedo, dá um carrinho mó lindo. Vou lá, vovô compra um carrinho mó lindo para o Gabriel. Um caminhão basculante e tal, todo colorido, e dá na mão dele. Ele pega o caminhão, fica assim, que legal. Pega o caminhão e dá na cabeça da Isabela. Pum! O que o pai faz? Fica olhando assim, deixando ele dar caminhãozada na cabeça da irmã? O que ele faz, irmão? Tira da mão e espera o cidadão aprender. Ou ter maturidade para brincar direito. Fala para o teu irmão assim, Deus não vai te dar uma Ferrari se você não cuida nem bem da sua bicicleta. Aliás, tem uma bicicleta aí no fundo. De quem é essa bicicleta? É do Dedé?
Tem uma bicicleta aí, cara. Que a gente está fazendo um sistema de exaustão para poder tirar o ar quente daqui, né? Então nós fizemos um sistema legal lá no fundo e ele vai puxar o ar daqui. Vai ser umas aberturas naquela parede e vai puxar. Aí eu fui lá para ver. Eu estava subindo, aí eu encontrei um cara, barbudo assim, falou, você sabe a saída? Faz 3 anos que eu estou tentando sair daqui. Mano, tem uns caras que não entenderam, né? Tem muita coisa nesse lugar, velho. Tem coisa valiosa, tem uns canos, um negócio legal. Deixa eu falar para os... Aqui está tudo em casa, né? Mas tem uns negócios, assim, cada teatro tem um cenário que está lá, né, agora. Você pode... vocês viajaram, o pessoal que fez fantasia aí para o concurso de ontem viajou, porque podia dar uma visita no shopping lá. Lá tinha tudo que você imagina, corrente, cano, pluma, dá para montar uma escola de samba, cara, lá. Da hora. Bom, irmãos, Daniel tinha ou não tinha tudo para ser vitimista? Estava estudando sobre esse assunto, esses dias eu até contei para vocês uma história de umas irmãs, né, que foram presas no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Irmãos, assista filmes de campo de concentração. Você vai ver uma coisa comum em todos eles. Você vai sempre ver, porque sempre tem os protagonistas desse filme. E os protagonistas, sabe quem são? Pessoas que estão dentro do campo de concentração, estão aprisionados, estão ao caminho da morte, mas decidiram não ficar esperando a morte chegar. Eles ficavam fazendo coisas e ajudando um outro, ajudando o outro. Essas pessoas acabam sobrevivendo, querido. Pessoas que são úteis, pessoas que não olham para si mesmas e ficam falando, agora eu vou ajudar ele, agora eu vou ajudar, vamos fazer um esquema aqui, nós vamos orar agora. Todo dia às 3h da tarde nós vamos orar. E quando nós chegarmos do trabalho forçado, e você vai ver essas pessoas sobrevivendo. Muitos desses hoje contam a história, e tem até filme delas, porque elas se livraram. Porque muitos irmãos acabam morrendo antes de serem assassinados. E o que aconteceu? São pessoas que abandonaram a coisa mais preciosa que o ser humano tem na vida, que é decidir. Para ter assim, Deus te diferenciou de todos os outros seres, te dando o poder de decisão. Aí nós pegamos o nosso poder de decisão e fazemos o quê? Não decidimos nada ou decidimos errado. O que acontece com os velhinhos que se aposentam? Pessoa bem velhinha, aí se aposenta. Está lá na firma, reclamando do serviço, essa porcaria de serviço, não vejo a hora de me aposentar. E aí eu vou poder descansar, vou ficar... Irmão, o cara se aposenta. Dá 2 anos o cara morre. Já morre porque está velhinho mesmo, a máquina já está gasta. Mas parece que deixar de decidir, parar de fazer as coisas, parar de ter um coração voluntarioso, acaba por levar as pessoas à morte. Quer ver uma pessoa morrer rápido, espiritualmente, é quando ela começa a não decidir. Não vou fazer nada, vou empurrando com a barriga, não vou fazer nada. Irmão, você está mal espiritualmente, começa a chorar, começa a clamar, começa a colocar lá Cirilo, Juliano Som, não sei mais quem, se joga no chão no meio da sua sala e começa a clamar a Deus, fala, Senhor, eu não quero viver desse jeito. Não espere até o próximo encontro para você se aquecer espiritualmente. Porque agora no final do ano e no começo do ano, nós somos lançados no meio dos nossos familiares, em que você vai encontrar com aqueles tios bêbados, com aqueles parentes, aqueles primos endemoniados, com as pessoas que falam contra Deus. E vão ficar falando assim, você não bebe não, você não é homem não,
Você parece que não sei o que, não vive, não come, não transa, não sei o que lá, então você não vive. Aí você precisa ter sabedoria. E você precisa ser uma pessoa de decisão para olhar com aquele olhar de compaixão e falar assim, tranquilo, estou de boa. Fica em paz aí, meu. Fica em paz na tua, que eu fico em paz na minha. Se você quiser vir para o meu lado, eu te chamo. Eu sou feliz. Mas não. Por aprendemos a tomar decisões erradas. Muitas vezes chamados, mas aquela minha amiga. Fala para o teu irmão assim, o ser humano foi criado para decidir. Pastor, mas eu perdi muita coisa, então. Fala para o teu irmão assim, você perdeu muita coisa. Mas a vida não se trata daquilo que perdemos, se trata daquilo que temos. Fala para o teu irmão assim, se você perdeu, está bem perdido. Agora, aquilo que é bom, para recuperar, recupera. E aquilo que era perdido, não se compara com o que há de vir. Amém? Fala para o teu irmão assim, Deus tem o melhor. Fala para o teu irmão, fala para o teu irmão. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Aleluia. Fala assim para o teu irmão assim, para de pensar naquilo que você perdeu. Porque senão você vai acabar esquecendo aquilo que você tem. E você vai até acabar perdendo aquilo que você tem. Quem tem 5 dedos em cada mão? Quem tem cérebro aí? Eu estou olhando para você, eu não estou vendo o teu cérebro. Então, irmão, tem coisa que você tem que as pessoas não veem, mas você sabe o que você tem. Quem tem uma família aqui? Quem tem uma cama para dormir? Quem costuma comer pelo menos 3 refeições por dia? Alguns 15 refeições, né? Quem tem uma igreja maravilhosa para congregar? Quem tem uns líderes amados aí? Querido, não te falta nada. Nós temos muito mais do que muitos heróis da palavra de Deus. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor é pastor integral? Eu estou lá na Babilônia. O senhor está em Israel, bonitão, tranquilo, dentro da igreja. Eu estou lá na Babilônia. Então, irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego honraram o Senhor na Babilônia. É lá no deserto onde a água da vida tem importância. Se Deus tem te colocado você no deserto, é porque lá você vai aprender a depender do Senhor. O cara falou isso para mim, eu estou na Babilônia, o senhor está em Israel, você está na Babylândia. O que é, né, na nação dos bebês. Fala para o irmão assim, eu sou jovem, mas eu não sou bebê. Fala assim, eu sou jovem, mas eu sou sábio. Eu sou jovem, e eu sou forte, e o Senhor tem me dado guerras para conquistar. Amém? Então, irmãos, todo lugar nós vamos ter que decidir o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Por exemplo, você vai sair daqui hoje, todos nós sairemos aqui hoje e falaremos o seguinte: e agora, o que eu faço com toda a palavra que eu recebi? Com toda a unção que eu recebi? Com todo o ensino que eu recebi? É uma decisão que nós vamos ter que tomar. E nessa decisão, muitas delas, irmãos, não vai ser possível nós voltarmos atrás. Na minha época, que existia uma coisa que vocês nem imaginam o que seja, chama-se fita cassete. Quem já viu uma fita cassete?
Quem levantou a mão aí, ou está em contato com gente velha, ou é velho. Irmãos, eram uns negocinhos assim que você colocava no aparelho, você colocava assim, ele tocava música. Eram 2 rolinhos que tinha uma fita magnética que ela recebia. Então, você sabe como que a gente rebobinava assim, quando a gente pegava e enfiava uma caneta Bic e fazia assim, ó. Quem já fez isso aí? Hoje, o similar disso seria o quê? Um botão de reverso. Como que chama? Por exemplo, num filme você quer voltar um pouco. Hoje é o cursor, né? Você faz assim, você volta, né, com o dedo. Fala para o teu irmão assim, na vida não existe rebobinação. Na vida não existe reverso. Na vida, a vida é dinâmica, ela vai para frente. Tomou decisão, vai ter que agora arcar com as consequências. É sério o que eu estou falando ou não é, querido? Pergunte para uma mãe solteira do que eu estou falando. O dia que ela decidiu manter o zíper aberto da sua calça. Pergunta para uma mãe solteira que hoje tem que sustentar o filho, não sabe o dia de amanhã, porque o cidadão sumiu, o cidadão que fez o filho nela sumiu. A vida não tem volta. Tomou a decisão de se entregar e agora tem que arcar com o filho. Não estou falando que filho é maldição nem nada, é uma bênção, todo filho é uma bênção, mesmo que venha dessa forma. Mas é uma decisão que a pessoa não consegue mais estudar, vai ter que parar, ou vai ter que abandonar com vó, ou com, se não tiver, ou em creche, ou não sei na onde, sabendo que não vai ser bem cuidado, porque ninguém cuida melhor do que uma mãe e um pai. Ninguém. Dá para entender, querido? É uma decisão. Pergunta uma mulher que abortou. Irmãos, eu sou pastor há mais de 30 anos. E nessa trajetória de pastorado, eu já ouvi muita história. Eu já conversei com muita gente. Mulher chegando desesperada, fala, pastor, eu não aguento mais, eu estou pensando em me matar. Por quê? Porque teve uma época que eu abortei, eu tirei o meu filho. E hoje eu ouço o choro dele todos os dias. Mas como assim, querida? Como que você ouve? Então eu ouço, pastor. A gente sabe que a atormentação de demônios. São demônios que usam esse pecado de forma com legalismo. Aí você fala, querida, mas Jesus, você não se arrependeu? Eu me arrependi. Seu Jesus morreu por esse pecado também. As coisas velhas passaram. E a pessoa fala assim, pastor, mas eu ouço. Algumas pessoas, querido, nós aconselhamos, falamos, muitos se libertaram, muitos hoje vivem em paz, mas muitos não conseguiram permanecer porque no caminho do Evangelho, porque não se sentiam dignas de ser cristãs, com coisa que alguém é digno, né? Mas foi um engano. Todos nós somos indignos, todos nós temos problemas, todos nós pecamos. E carecemos da misericórdia do Senhor. Mas pergunta para uma pessoa que fez isso. Tem uma mulher, uma atriz brasileira, que agora ela virou católica. Quem viu essa? Bia Kicis. Não é Bia Kicis. Cássia Kiss. Cássia Kiss. Bia Kicis é uma deputada, né? Cássia Kiss. Atriz da Rede Globo. Todo mundo aborta. Até chique. Eu acabei de fazer um aborto agora esses dias. Uau, que legal. Agora, ela entrou numa idade e começou a lembrar, e começou a pensar na pessoa que ela perdeu, e agora ela falou assim, eu preciso de perdão de Deus, e foi lá para o catolicismo romano, e está lá, e vai nas manifestações, e leva uma santona lá, e põe lá no chão, e fica rezando, porque nossa, não sei o que lá, e aquele desespero, você vê assim, não está resolvido, querido, aquilo está lá, aquilo ficou entalado.
Fala para o teu irmão assim, você acha que decisão pequena não é importante? Você acha que decisões pequenas elas não baseiam as grandes? Pergunta para um homem, para um camarada, que hoje está na cadeia, que tomou a decisão de roubar ou de assassinar, para poder lavar a sua honra, ou para poder pegar um dinheiro, e teve reação e reagiu. Alguém reagiu, ele atirou e está hoje na cadeia. Pergunta, como que uma decisão é importante? Quem participou aqui do curso de Adictos, do DENARC aqui? Quem veio no curso de DENARC? Uma coisa que mais me impressionou naquele curso, foi uma coisa que eu não sabia. Na verdade, a gente sabia, mas não era tão bem demarcado na minha mente. É que a nossa grande luta agora com a geração que vocês cuidam, eu cuido da geração de vocês, mas vocês cuidam da geração agora dos meninos e meninas de 12 anos, de 11, 12 anos. Que o maior trabalho que vocês terão é impedir que essa pessoa experimente a droga. Porque algumas pessoas, elas têm um cérebro configurado para, na hora que receber a droga, se apegar de uma forma absurda e não conseguir mais largar. E ficar pensando naquilo o tempo todo e querendo buscar e cada vez se drogando mais. E dependendo da configuração cerebral e química da pessoa, ela abraça. Porque há um derramar maior de endorfina, sei lá, algumas coisas na área biológica, que faz com que algumas pessoas... Quantos aqui já encheram a cara? Quantos aqui já encheram a cara alguma vez na vida? E passou mal? Quantos aqui encheram a cara? Levanta a mão. Beleza, agora, quantos que encheram a cara e passaram mal pra caramba? Então, essas pessoas em geral que passaram mal, muito mal, em geral, não estou dizendo que são todos, não tenta a próxima vez. Mas muita gente toma e não passa mal. E acha e tem uma sensação de relaxamento e tal, e fala assim, não, eu quero isso de novo, e vai de novo, só que precisa de mais, e aí entra. Então, são decisões. O nosso grande desafio, irmãos, é que as pessoas decidam, falar assim, eu não sei qual vai ser a reação, não quero, isso não é bom, eu já vi gente sendo destruída, então eu não quero isso para a minha vida. A questão, irmãos, de você se envolver com uma pessoa que não tem nada a ver com o Evangelho, a questão de você entregar o teu coração, a questão de você tomar uma decisão, onde ficar, o que fazer, são decisões pequenas que redundam em decisões grandes. E eu vou dar aqui, irmãos, talvez a coisa mais importante que eu vou falar até agora, eu vou encerrar com isso. Isso é importante, eu postei isso, eu quero que você deixe bem claro isso. Aqui, fala para o teu irmão assim, aqui na CQL, eu aprendo a ter convicções. Por exemplo, em relação a dinheiro, a dinheiro seu, dinheiro dos outros, fala aí para a pessoa que está do teu lado, quais são as suas convicções em relação ao que é dos outros, que é seu. Fala para você, qual é a sua convicção? Fala para o teu irmão aí do lado aí, qual é a sua convicção em relação a drogas? Fala para o teu irmão assim, qual é a tua convicção em relação à igreja? Quando eu falei assim, que você tem um líder, você tem uma igreja maravilhosa, tem um líder, todo mundo falou, vocês demonstraram o quê? Convicção de que aquilo é bom. E tá fora é ruim. Só que tem um problema, querido, deixa eu falar uma coisa. Agora olha para mim. Diz assim, se eu não unir, não coincidir a minha convicção com os meus compromissos, as minhas convicções não valem nada. Toda convicção tem que se transformar em compromisso. Eu tenho uma convicção de que eu sou um ser eterno e quando Jesus voltar vai me levar embora. Essa é uma convicção, eu tenho certeza.
Então como que eu vou viver? Como se aqui fosse tudo? Não. Então, as decisões que eu vou tomar, elas são baseadas na minha convicção. Muitas vezes a pessoa até acredita, aprendeu, falou, isso é legal, mas não tomou decisão, não tem compromisso com aquilo que sabe que é bom. Fala assim para o teu irmão assim, eu sei o que é bom para a minha vida, e agora eu preciso me comprometer com isso. Quantos aprenderam bastante coisa aqui nesses 2 dias? Quantos aqui estão dispostos a ter compromisso com aquilo que aprenderam? Então esse é o conselho principal dessa noite. Coincide os teus compromissos com as tuas... Vou tentar de novo para ver se estão acordados. Coincide os teus compromissos com as tuas convicções. Aqui, na célula, no G12, na capacitação destino, você aprende convicções bíblicas, corretas. Só que essas convicções têm que se transformar em compromisso. Por exemplo, eu sei que ter uma liderança é uma bênção, amém? Então, quem sabe aqui que ter uma liderança é uma bênção. Porque aí você aprende a ser humilde, você aprende a obedecer. Quem aprende a obedecer vai conseguir também comandar. Nós sabemos que isso é bom. Então, o que eu tenho que fazer? Me comprometer. No G12 Brasil, eu tinha um líder. Esse líder um dia falou assim, olha, me chamou para conversar, falou assim, olha, eu estou com outros projetos e não vai dar para mim continuar cuidando de você. Que agora eu e minha igreja, a gente está com outros projetos tal, e não vai dar para cuidar. Então eu estou avisando para que você não fique esperando, tendo expectativa a meu respeito. Eu falei, tá bom. Fiquei chateado, fiquei assim, estranho, né? Pô. Mano, não durou uma semana. Já procuramos o pastor Delmira, a pastora Mara, apóstolo Delmira, a pastora Mara, e já pedimos, falei assim, vocês podem cuidar da gente? Eu e a pastora. Você quer, ele já existia, pode cuidar da gente. Eles abraçaram a gente e cuidaram da gente até o pastor César nos chamar. Que nós temos convicção de que um ser precisa de pastor. Eu preguei esses dias, uma pessoa sem pastor é um ímpio. E quem não se submete a um pastorado humano, como que vai se submeter ao pastorado de quem nós não vemos? E aí nós unimos essa convicção a um compromisso. Procuramos essas pessoas e falamos assim, eu me comprometo agora a ser discípulo. Eles falaram, demorou. E começaram a nos abençoar. E quando tinha programação na igreja deles, lá na Porta da Paz, ia a CQL inteira lá. Quando tinha qualquer coisa especial, a gente chamava ou o apóstolo Delmira, a apóstola Mara, ou a filha deles, para ministrar, que nós tínhamos um compromisso com aquele ministério. E assim a CQL cresceu, a ponto de o pastor César, numa convenção, falar assim, quem é esse pessoal aí? CQL em peso lá, é CQL. Aí falou, quem são os pastores? Pode chamar que eu quero para o meu 12. Chamou. Tremendo, né, queridos? Hoje é dia de nós tomarmos a decisão, Senhor, de nós nos comprometermos com aquilo que nós acreditamos. Eu quero que você fique de pé agora. Uma música, se puder.